E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Pode se assentar. Cheguei agora na igreja, o Brian lá do estacionamento, cadê ele? Falou assim, ó: você não falou seu nome hoje de manhã. Eu não lembro o seu nome. Seja bem-vindo, pastor. Então, meu nome é Cris, sou lá de Blumenau. Obrigado, Brian, por me lembrar de falar meu nome. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje de manhã foi muito bom. E agora a gente está aqui de novo. Não subo cantando como alguns, porque eu era baterista. Então eu não fico tentando cantar, né? Já fica a dica, né? Os pastores que tentam subir para cantar e não rola, né? Deixa para quem sabe cantar, né? E outra, eu queria que o nosso amigo da oferta aí continuasse pregando. Parece Jesus The Chosen, mano. Manso e humilde, cara. O cara falando de boa. Ó, tamo junto, mano. Depois você ora por nós aí, transforma água em vinho para nós no final do culto, por favor. Aleluia. Amigos, quero compartilhar uma palavra. Está em Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Abra sua Bíblia aí. Atos 4, capítulo 4, verso 32. Achou aí? Projetado aqui atrás também. O texto diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Até aqui, só esse texto. Amigos, quando a gente vai falar sobre a cultura do reino de Deus, a gente precisa olhar para a igreja que Jesus implantou. E Jesus construiu uma igreja. E essa igreja foi a igreja de Atos. Eu não sei se você já se ligou, mas quando você vai ver Atos, é Atos dos Apóstolos, o nome do livro. São as atitudes que os apóstolos fizeram. Então, quando a gente vai estudar a doutrina da igreja de Jesus, nós precisamos ir para Atos. Então, seria legal a gente estudar o livro de Atos várias vezes, para a gente saber como é que é essa igreja. Tem um como ser igreja. Eu acho que Deus tem determinado sobre cada família um como a gente tem que viver o que Ele quer. A gente é diferente de outras famílias e tem que ter diferença entre uma e outra. Agora, o que tem que ser igual é a doutrina, porque a doutrina está escrita, é o que está escrito, não é o que a gente acha, é o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz, a gente tem um grande desafio de ler a doutrina, de ler as Escrituras e entender a mensagem que ela quer nos passar. E existe uma mensagem. Então, normalmente quando você pega um autor, você pega um livro lá da Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, um exemplo, você vai ver que ele quer transferir uma cultura para Timóteo, para Tito, por exemplo. E ele começa a fundamentar aquilo com algumas histórias de vida, com alguns exemplos. Aí Jesus vem falando por parábolas, mas ele quer entregar uma mensagem. As parábolas, por exemplo, são muito interessantes, porque é o contexto da onde aquele povo vivia, do que aquele povo fazia. Então, para alguém entender a mensagem do reino de Deus, tinha que ser entregue num rótulo compreensível para aquele povo. Imagina se Jesus viesse falando todas as coisas que ele fez no céu, na linguagem dele, do Espírito de Deus. A gente não ia entender nada. Mas ele se fez carne, ele se fez como humano, ele andou entre nós e ele traduziu através da cultura isso, através das mensagens que ele falava. Então, quando a gente está lendo esse texto, por exemplo, a gente vê a segunda parte do texto que fala assim, ó: não se consideravam donos dos seus bens. A gente olha para isso, às vezes a gente fica meio assim, poxa, as igrejas só pedem dinheiro. Mas não é o pedir dinheiro, é a gente entender que nós temos que ter a disposição no nosso coração de termos as coisas em comum, de sermos uma família, de andarmos juntos, de, se alguém precisar, pagarmos a conta de alguém. Se tiver alguém no nosso meio passando necessidade, nós, igreja, somos responsáveis de suprir essa necessidade. E não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Dar o peixe é socialismo. Dar o peixe é, de alguma maneira, eu deixar essa pessoa refém. Agora, eu dar o peixe e ensinar a pescar,
eu transfiro o governo sobre ela. Então por que ela está passando necessidade? Ela teve um problema financeiro, é uma gestão, vamos ajudar, vamos discipular. Então vamos ajudar financeiramente e vamos ajudar implantando o governo. Aí a gente transfere uma cultura do reino de Deus para essa pessoa. Mas quando a Bíblia fala de não consideravam donos dos seus bens, é ter esse sentimento, é termos as coisas em comum, é termos responsabilidade uns dos outros, a ponto de, se precisar abrir mão de alguma coisa em prol de alguém, a gente faz. A gente precisa desenvolver esse coração, beleza? Você promete que vai tentar? Você sabe, se alguém do seu lado está passando alguma necessidade, olha ao redor. Você sabe se as contas desse cara estão em dia? Você sabe como é que estão as emoções, se o casamento dele está bem? Se os filhos estão bem? Se está precisando de alguma coisa? Gente, nós somos uma família. Nós devemos ser uma família. Nós temos que ter essa responsabilidade uns com os outros. E se a gente ainda não tem, a gente precisa construir. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Você topa? De verdade, Jesus falou que sim. Autorizou lá atrás. Então, Jesus autorizou, nós estamos indo nessa. O texto fala assim, ó, todos os que creem. Todos os que creem que Jesus nos salvou. Todos que creem que Jesus morreu numa cruz para nos libertar dos nossos pecados, nos limpar, nos transformar, nos tirar da condição de viver no império das trevas para o reino de Deus. Todos que creem na mensagem do Evangelho, eles então são inseridos dentro dessa cultura, eles são inseridos dentro da igreja. Então, o primeiro passo é crer, para depois andar em união. Muitos, gente, não conseguem viver a união verdadeira da igreja porque não creem. Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu por nós. Ele morreu por uma igreja. E Ele santifica essa igreja dia após dia. Como? Através da própria igreja. A igreja se amando, a igreja se exortando, a igreja se equipando. Uma das traduções da palavra exortar é equipar. Então nós somos equipados quando alguém está nos confrontando, quando alguém está nos exortando. Nós estamos sendo construídos mutuamente. E tudo isso é parte de um corpo. Eu sou uma mão, alguém é um braço, alguém é uma perna, cada um é um membro, alguém é um dedo. E todo esse corpo está sujeito ao cabeça, que é Jesus, que é o dono da igreja. Então, amigos, a igreja tem um dono, e ele se chama Jesus. Todo o resto é funcionário de Jesus. Todo o resto é parte do corpo de Jesus, que cada um tem uma função, cada um é subjetivo. Um dedo faz uma coisa, um braço faz outra, uma perna faz outra. E se a gente entender a identidade de cada um dentro desse corpo, a gente não vai ficar duelando, a gente não vai ficar disputando, porque são funções diferentes, subjetiva é diferente, cada um é diferente um do outro, então não tem disputa. Na igreja de Jesus não tem disputa, irmãos. Na igreja de Jesus tem ajudar mutuamente, considerar tudo em comum. Na igreja de Jesus você depende de mim, eu dependo de você. Na igreja de Jesus nós somos um, e nós precisamos entender isso na prática. Não é só um discurso bonito, mas é de verdade, você crê nisso? Todos os que creram, todos os que começavam a crer em Jesus, se esforçavam para começar a viver essa intensidade de igreja. A gente tem se esforçado para viver essa intensidade de igreja? Então nós somos inseridos ali, unidos de coração e mente. Algumas traduções falam assim, que aquele povo era um, era apenas um. A união deles era considerada tão grande que eles eram um, é um corpo, uma mente. Tinham opiniões diferentes, lógico que tinha, porque tá ligado ao dom de cada um, ao metrô de cada um, a subjetividade de cada um, mas todos olhando para o mesmo lugar, todos caminhando juntos para o mesmo lugar. Então, quando a galera olha para a igreja lá de fora, eles precisam ver um coração e uma mente, uma motivação, um desejo, uma mente, um olhar, uma coisa só. Se tiver divisão nisso, a gente não está sendo essa igreja. E Jesus está chamando a gente para ser. E onde é que isso se dá, amigos? Na comunhão, no partir do pão, no andar junto. As nossas comunhões esse final de semana têm sido infinitas. Para que dormir? Né, Pamela?
A Pamela fica brigando com a gente se a gente não dorme, né? Gente, a gente tem que dormir por causa da saúde. Mas nesse final de semana, a gente está aqui, a gente está fazendo comunhão toda hora. Então, a gente estava ontem à noite, esses dias, ó, já faz tanto, parece que eu estou aqui há um mês já. Estou 2 dias aqui, 1 dia e meio. Aí, a gente estava lá na casa da Rafa e do Elton. Aí eu já sou meio desastrado, já derramei coisa na mesa. E aí já foi, já virou bagunça. Aí a hora a gente estava sorrindo. Daqui a pouco a gente estava chorando. Daqui a pouco a gente estava rezando para alguns, né? Daqui a pouco a gente estava sorrindo de novo. E, cara, uma comunhão entre irmãos é assim, gente. A gente tem que quebrar alguns protocolos e algumas regras. Cara, a igreja não é feita de cartilha e regras. A igreja é feita de comunhão dos santos, que estão sujeitas ao cabeça. Então nessa mesa tinha pão, nessa mesa tinha vinho, nessa mesa tinha a palavra e tinha relacionamento, tinha nosso coração ardendo. Ora chorávamos por nós, ora chorávamos pela igreja, ora chorávamos por Jesus, ora a gente estava arrependido do pecado, ora um estava confrontando o outro. É essa mesa da comunhão, é essa mesa da intimidade, é um só coração, é uma só mente. Aí a gente foi para casa e depois a gente ainda ficou ligando de vídeo um para o outro e ficamos mais meia hora no telefone e no vídeo. Cara, os caras gostam de comunhão, cara, e tem que ser assim. Você está vivendo essa comunhão? 2 amém. Em qual área da sua vida está faltando essa comunhão aí? Sabia que viver junto nos protege? Se a gente andar juntos e as pessoas souberem as nossas vulnerabilidades, a igreja vai nos guardar, vai nos proteger. Irmão, se você souber a minha fraqueza, você não vai me levar nem perto da minha fraqueza, certo? Agora, se você não souber a minha fraqueza, você não tem como me proteger. Está falando de um lugar de verdade, um lugar da gente só ser a gente, sem muita formalidade. Quem é líder de GC aqui? Levanta a mão. Tem um monte de líder de GC. Quando a gente marca um discipulado com alguém, se a gente marcar um discipulado na igreja, o discípulo já vem com roupa de discípulo e você já vem com roupa de discipulador. Agora, se você chamar esse cara para um discipulado orgânico na sua casa, num rolê, no dia a dia, no almoço, em qualquer momento, você viver com ele, ir para a praia, vai dar um rolê aqui para Bertioga, né? Eu estou esperando esse dia chegar na minha vida, aleluia. Hoje dava, né? Nesse calor dava para ir para lá, né? Fácil. Cara, vai viver com a pessoa, vai conviver com ela, vai transferindo a sua vida para ela. Ali ela não tem roupa de discípulo, ali é ela. E é você. E é nesse lugar de verdade que a gente vai se edificando, se construindo, se relacionando. Ah, mas o irmão não tem um dinheiro para pagar o almoço. Paga o dele, já aprende, já semeia, já seja generoso. Já ensina o irmão que é assim que a gente vive. Quem topa? Por que será que Jesus chamou a gente de ovelha? Você já viu alguma ovelha pastando sozinha? Fala, irmão, vamos pastar junto? Fala aí pro lado. Duvido você fazer bé. Gente, vamos pastar junto, cara, vai pastar. Vocês estão sérios hoje à noite, cara? O que deu? O time de vocês perdeu? Quando eu conheci a Poema, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu sou de Blumenau, né? Eu era de Benedito Novo, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Do interior do interior. Eu falava caroça, falava tudo errado. Sofri bullying a minha vida inteira na faculdade, daí eu mudei, daí eu tive que estudar português. Aí, conheci a Poema. Eu lembro que a gente passou, eu e minha esposa passamos mais ou menos uma semana com o pastor Leandro. E a gente se conectou. E até no 3º dia a gente não acreditou em nada que a gente viu em Taubaté. Nada. Falava, não, essa igreja é muito louca. Uns ícones, né? Uns Pokémon diferentes. Ó a carcaça do Xandão, gente. É uma carta especial o Xandão. O Xandão não é um ser normal. Não é? O Prado. 3 posso sacrificar. Já escutaram esse vídeo dele? Gente, ninguém na Poema é normal. Ó a nossa cara. Ó os pastores daqui. Brincadeira, eles são normais, mas alguns não são. Quando eu cheguei na Poema, era tudo anormal. A gente não é muito normal, mas era pior. Aí eu lembro que a gente foi num churrasco, na casa do Xandão.
Morava lá num bairro, lá longe. Aí eu lembro que estava rolando na comunhão, parecida com a nossa comunhão de ontem à noite na mesa. Aí estava fazendo lá uma pancetinha, o Xandão gosta de comer isso. Aí tinha um churrasco. Aí a gente começou a conversar, daqui a pouco eu vi o Leandro, o pastor Leandro, derramando algo sobre eles, mas na comunhão, não era uma pregação. Era algo que ele estava sentindo, algo que ele estava vendo. Daqui a pouco o Xandão falava alguma coisa, daqui a pouco o Prado, daqui a pouco alguém estava chorando, daqui a pouco alguém estava rindo, daqui a pouco nós... Eu olhava para aquilo e falava, cara, é tão verdadeiro, é tão natural, é tão orgânico. Cara, que o culto é só um culto. Não quero menosprezar o culto, mas eu quero elevar aquele lugar de comunhão, aquela mesa, esses lugares. Cara, naquele momento, amigos, os meus olhos foram abertos. Naquele momento aconteceu exatamente o relato de Emaús, que a gente já vai ler daqui a pouco. Parece que escamas caíram dos meus olhos e a religião que eu conhecia sumiu, ela foi embora. Falei, cara, isso aqui é ser igreja de verdade. É esse relacionamento, é esse o partir do pão, essa é a verdadeira comunhão. E aqui tem pão, tem doutrina, a gente está chorando pela igreja, a gente está amando pessoas. A gente está se confrontando. Falei, cara, eu quero viver isso. E de lá para cá, eu virei poemeiro raiz. Pulei dentro disso porque eu vi que existia a cultura do reino de Deus ali. E gente, nós não estamos aqui levantando uma bandeira poema, não é isso. Mas Jesus nos colocou nessa casa, então nós amamos essa casa. E nós vamos implantar a cultura do reino de Deus dentro dessa casa. Amém? Agora, se você quiser tatuar o diamante, fica a critério aí. Os caras lá de Caxias são malucos. Um pouco mais para baixo, Santa Catarina, né? Foi muito engraçado, o Raoni, tem que contar essa. Lá era Pleroma o nome da igreja. Aí eles fundiram com a Poema e virou Poema. Fazia uma semana que ele tinha feito uma tatuagem no braço, Pleroma. Ele não sabia que ia fundir a igreja. A gente olhou pro braço dele e falou, ah, meu Deus, cara. Agora ele tatuou na mão o diamante da Poema, um pouco mais pra frente, assim. Falei, mano, é história. E no outro lado ele tem uma Ave Maria tatuado, cara. Cara, os poemeiros são ícones, gente. É sério. É sério. É muito legal. O único pastor que tem uma Ave Maria tatuado no braço. Vocês têm que chamar ele aqui. Lucas 24, 28 fala assim, ó. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram. Fique conosco essa noite, hoje é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Verso 32. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? Até aqui. Alguns elementos interessantes nesse texto. Isso aqui aconteceu comigo. Esse testemunho que eu contei foi o que aconteceu comigo. E acho que aconteceu com vários aqui. E vai continuar acontecendo. Mas o lugar que isso acontece não é num culto. É na comunhão. Aqui está falando de uma mesa com pão. Pão está falando da doutrina. Pão está falando da Bíblia. Ô, gente, só comunhão não dá certo. Só a parte da comunhão e do relacionamento não dá certo. Precisa ter pão nessa comunhão. Precisa ter palavra nessa comunhão. Precisa ter Bíblia ali. Precisa ter a vida que as pessoas leem. Sabe aquele texto que fala que somos cartas lidas? Precisa ter a doutrina dentro do nosso coração. Gente, Antigo Testamento, as doutrinas, as leis, elas estavam escritas em tábuas de pedra. Vocês sabem, os 10 mandamentos. Repete comigo os 10, não, brincadeira. Era só um teste para os berianos aí. Os 10 mandamentos, e tinha mais 613, se eu não me engano, outros mandamentos ao redor dos 10. Eram tudo dogmas, eram tudo obrigações que aquele povo precisava viver. Então aquele povo tinha um balizamento, eles não podiam fazer certas coisas, eles tinham limites, que era a lei. Mas Hebreus vai falar que essa lei foi agora escrita dentro do nosso coração. Essa lei não está mais em tábuas de pedra no lugar externo. Essa lei está escrita dentro do coração, está de dentro para fora. Então antes,
aquilo lá não tinha poder de mudar o pecador, não tinha poder de mudar a motivação da pessoa. Então ela era limitada por uma lei. Ela chegava aqui, ela batia, ela tinha que voltar, era um comportamento externo. Mas quando a lei do Senhor é escrita dentro do nosso coração, vem a metanoia, a gente acessa a doutrina que está aqui, e através de um novo modelo de pensamento, que é metanoia de Romanos, fala que então a gente se torna a lei. Então não é mais externo, presta atenção, não é mais uma lista de comportamentos, não é mais uma cartilha do que pode e não pode, é o coração mudado. Então eu não fico mais lutando contra o pecado, o meu coração mudou e eu não quero mais pecar. Você entendeu a diferença? Então antes eu tinha que me comportar, não, agora é lógico que eu vou me comportar se o interior mudou, se o motivo mudou. Então a gente não quer mais o pecado. Esse é o milagre que Jesus fez através da habitação do Espírito Santo dentro de você. Então Jesus mudou de dentro para fora, então nós somos a carta lida. Nós somos a doutrina. Quando as pessoas estiverem em comunhão com a gente, elas estão lendo a doutrina. Elas estão lendo os evangelhos. Você já parou para pensar nisso? Que louco! Então as nossas comunhões têm que ter pão. Tem que ter doutrina. Isso quer dizer que você tem que saber versículo de cor? Não, isso quer dizer que você tem que ser o versículo. Isso quer dizer que você tem que ser a doutrina. As pessoas esbarram em você, tem que sair alguma coisa da doutrina. As pessoas entram na sua casa, elas têm que ver alguma coisa da doutrina. Você entendeu? Então essa mesa tem pão. Ontem a gente sorriu, chorou, buscamos direção em Deus, nos confrontamos, nos amamos e tinha pão. Agora olha que interessante, algumas coisas desse texto que vão falar muito da cultura do reino de Deus. Pão é uma delas, mas tinha hospitalidade. O que esses discípulos falaram por aquele ser que eles não tinham reconhecido que era Jesus, aquela pessoa? Eles falaram, não, fica aqui, dorme aqui em casa. Ô gente, isso precisa ser comum na nossa vida, irmãos. Mês passado, na Poema Conference, eu fui para São Paulo, estava eu, minha esposa e meu filho, e eu fui na casa do Filipinho, que fica a dica, ó, ele não quis me receber na casa dele, só para vocês terem ideia, como é difícil viver isso aqui na prática. Estou brincando, a casa dele estava cheia, a Poema e o Rafa estavam lá, ia vir mais alguém depois. Aí a gente estava lá 2 horas da manhã, depois do culto, vivendo comunhão, trocando ideia, chorando junto, celebrando junto, porque a gente estava tempo sem se ver. Aí 8 horas da manhã eu tinha que voltar lá, deixar meu filho lá, porque ele ia ficar com a babá, enquanto que a gente ia na conferência. Eu olhei pra cara do Filipinho e falei, mano, eu não vou embora daqui 2 horas da manhã pra voltar às 8, cara. Eu tô do outro lado da cidade, dá um jeito, eu vou dormir na sua casa. Ele, mano, mas não dá. Eu falei, dá, durmo no sofá. Eu durmo em qualquer lugar. Daí era 2 horas da manhã, tava o Rafa e o Filipinho enchendo um colchão a área e eu dormi no escritório. Eu, a Su e meu filho. Eu falei, cara, é isso. É hospitalidade. É a gente ser família. Não tem formalidades, amigos, maior do que ser íntimo como família espiritual. Isso não quer dizer que você não vai arrumar a casa para receber as pessoas. Eu sei que você tem que lavar a louça rapidinho, porque tem um monte. Eu sei que a mulher gosta de tudo organizadinho, daí você, maridão, dá um jeito, ajuda também, né? E recebe as pessoas. Mas hospitalidade é uma das características do reino de Deus. Me pediram aqui quando eu vim para cá, você quer ficar no hotel ou quer ficar na casa de alguém? Eu não quero ficar em hotel, eu quero ficar com vocês. Eu quero ficar perto, eu quero estar junto. E esse tem que ser um sentimento nosso, como igreja, como família. Você vai visitar um parente, você vai ficar no hotel? Por que na igreja a gente faz isso? Não, cara, a gente fica junto e nem dorme. A Pamela fica brava com a gente. Depois a gente está lá pedindo remédio para dormir, né? Quantos têm vivido essas mesas, amigos? Vocês têm vivido isso? Vamos viver mais? Você topa? Hospitalidade, então. Mesa, que está falando da comunhão. O pão, que está falando da doutrina. O partir o pão, partir a necessidade. Semear. Fala muito de generosidade. Irmãos, nós precisamos ser generosos. O povo de Deus é generoso em tudo. O povo de Deus reparte a necessidade. Ah, Cris, mas eu só tenho a necessidade. Eu só tenho para pagar. Partir o pão, está falando de necessidade. Pão é necessidade.
Não espere sobrar para ser generoso, você nunca vai ser generoso. Seja fiel no pouco que Deus está te colocando, que sobre muito Ele pode te colocar também. Mas seja generoso no pão, na necessidade. Você sabia que tem um texto em Hebreus 13:2 que fala assim, ó: não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Você já pensou? Que louco? Talvez a gente recebeu um anjo em casa e não soube que era um anjo. Está escrito na Bíblia. Os bereanos podem confirmar isso aí outro dia para vocês. Aí tem alguns textos. Não vou ler eles, só vou falar onde é que eles estão. Atos 12 fala que a casa de Maria era conhecida como lugar de oração. Ela abriu a casa para ser um lugar de oração. A Lídia, em Atos 16, abriu sua casa para a igreja. Mulherada, aprendem com essas mulheres da Bíblia aqui. Casa de vocês é casa de Jesus. Priscila e Áquila, esse casal, extremamente hospitaleiros, discipularam Paulo, receberam Paulo na casa deles por anos. Filemon, ele recebe a igreja em casa. É muito claro em Atos, vários lugares que você vê a igreja se reunindo nas casas. Atos 17 fala que Jason recebe Paulo em Tessalônica e ele foi preso por receber a igreja. Os caras tinham perseguição contra eles por ser igreja e por abrir a casa. A gente não tem nada disso e às vezes a gente não quer abrir por conforto ou por qualquer outra coisa. Irmãos, Jesus quer a nossa casa também. Sabe aquele projeto Minha Casa Minha Vida? Conhece? Aqui na igreja é sua casa, nossa vida. Você entendeu? E se tiver piscina, mais ainda. Se tiver churrasqueira, a sua casa, sua piscina, nossa vida e a nossa churrasqueira também. Promete, duvido você prometer para alguém que você vai levar alguém na sua casa agora. Duvido você chamar para churrasco. Teve Super Seed domingo lá em Blumenau. Aí chegou uma senhora da nossa igreja. Ela é psicóloga, uma psicóloga bem antiga da cidade. Ela chegou para mim assim com um presente. Ô pastor, estou trazendo um presente para você aqui, porque você fala muito de churrasco nas pregações. Eu dei risada, né? Eu falo de comunhão, né? Aí ela trouxe uma tábua de churrasco. Ela entregou assim, ó: eu estou orando para o meu marido se converter e ele fazer o nosso churrasco um dia lá em casa. Eu falei, tá bom então. Você mesmo uma tábua de churrasco. Que fala muito do nosso ministério, fala muito do que eu acredito como igreja, que é desse lugar de comunhão. Bora? Então a gente se preocupa com pão e vinho, abrir a nossa casa e servir um banquete para quem precisa. Tem faminto por aí? Você conhece alguém que precisa desse pão e vinho? Pode ser sua casa. Sabia que a gente não deveria convidar para a igreja? Nossa, agora eu vou causar. Sabia que a gente não deveria convidar as pessoas só para a igreja? A gente deveria convidar elas para vir para a nossa mesa. Porque a hora que elas entrarem na nossa mesa, elas começam a ver como o marido é o governante da casa, como a mulher está submissa a ele, como os filhos são educados ou não, como as contas estão pagas, como a casa está organizada. E eles começam a ver assim, nossa, essa família é diferente. Essa família tem o reino de Deus. Deveria ser assim, gente. É lógico que eu não estou falando num cenário perfeito. Eu estou falando num lugar de verdade. Não é um lugar fake, um lugar construído. Jesus falou contra esses. Mas é um lugar onde tem verdade e vulnerabilidade. E a gente mostra para essas pessoas o quão carente a gente é de Jesus e o quanto a gente já comeu da mesa de Jesus e agora a gente tem um pouco para dar. A gente é como um mendigo que achou pão e agora quer levar todo mundo para comer esse pão. E esse pão é Jesus. Só que ele tem que estar nas nossas mesas. Ele tem que estar nas nossas casas. Vamos repartir o que a gente está recebendo de Jesus aqui. Então a prática desse culto aqui não é ficar chapando e jogado no chão e chorando. A prática desse culto é a gente abrir as nossas casas e servir pão e vinho para todos que precisam, então com fome de pão e vinho, que precisam de um toque de Jesus. É a gente que tem. Vamos lá, alguém. Você devia estar mais feliz agora. O Brunão tem uma frase que ele diz assim: quando estamos sentados à mesa, estamos todos na mesma altura. Não sei se você já percebeu. Temos alturas diferentes, né? Em pé, um fica diferente do outro. Mas sentado na mesa, está todo mundo no mesmo nível.
é olho no olho. Não tem um maior que o outro. Tem ombro a ombro. Tem olho com olho. Tem vulnerabilidade. Tem coração rasgado. Tem vida na vida. É na mesa. Olha só. 1 João 1, verso 6, fala assim: portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Parou para perceber que a purificação de todo pecado vem nessa comunhão? Jesus limpa camadas em nós, na comunhão, na luz. E se eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus e não ando com a igreja que é de Deus, eu na verdade não tenho comunhão com Deus. Jesus resumiu os profetas, o Antigo Testamento, em 2 grandes mandamentos: amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. É só isso. É só a nossa vida de sacerdócio, intimidade com Deus, e sair desse lugar e exalar Deus para as pessoas. Primeiro os da casa, primeiro a igreja, depois os de fora. É andar na comunhão, é andar na luz. Olha só, e a gente só está copiando o que a Bíblia diz. Paulo recebia gente na casa dele. Paulo, o apóstolo Paulo. Atos 28:30 fala assim, que por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento nenhum. Irmão, se Paulo abrir a casa dele, tudo bem, ele não tinha mulher, né? Só uma brincadeira. Mas seja governante da sua casa, explica para sua esposa que a gente vai abrir a nossa casa a partir de agora para o evangelho, para amar pessoas, para curar pessoas. Daqui a pouco você tem um GC, daqui a pouco você é líder, daqui a pouco Deus te quer como pastor, e daqui a pouco você muda a história de uma cidade. Pô, ninguém está recebendo, ninguém falou um amém agora. Vou começar tudo de novo essa pregação, posso começar? Não está funcionando, Abner, o que a gente faz? Cara, de verdade, você tem esse anseio no coração? Irmãos, Jesus não está chamando aqui a gente para ficar confortável, não. A gente não está aqui de domingo a domingo sendo equipado. Alguém está gastando a sua vida. Jesus primeiro já gastou a dele. E nós estamos gastando a nossa vida para equipar um povo que vai gastar sua vida por um povo. Isso se chama amor pela igreja de Jesus. Desenvolva esse amor dentro do seu coração. Irmãos, a gente não pode ser apático. A gente não pode ser egoísta. Se essa profecia da unidade aqui que a gente está falando não se cumprir na nossa vida, vai se cumprir a outra, que é o amante de mim mesmo, o amante de si mesmo. Lembra desse texto? Aquele que só pensa em si. Então, se a gente não elevar os nossos olhos e olhar ao redor e ter compaixão, misericórdia, amor por quem anda perto da gente, a gente só está preocupado com a nossa vida, com o nosso boleto, com as nossas coisas. E esse é considerado como amante de si mesmo nas Escrituras. Agora, quem faz a vontade do Pai, entende o que o Pai quer. E o que o Pai quer? Fazer uma igreja. Dar vida por uma igreja. Pode estar sendo pesado, mas está te custando ser crente? Está custando o quê? Se você só vem aqui de domingo à noite, você está muito confortável. Se você não é igreja de segunda a segunda, irmão, você não está entendendo. E isso não é para te acusar, isso é para te tirar de um lugar, para você ser uma poderosa igreja. Então aqui a gente até é equipado, mas a gente dá o play amanhã. Que carta, qual evangelho estão lendo em você? A partir de segunda-feira. Eu estou feliz, às vezes eu só fico com essa cara de brabo. Minha esposa, de vez em quando, eu desço do púlpito dela: você estava brabo hoje, você tem que sorrir mais. Eu falei: amor, Deus dá umas mensagens pesadas para mim, eu tenho que ficar sorrindo. Estou tentando, gente, vou melhorar, prometo. Promete que você vai abrir sua casa? Promete mesmo? Então convida alguém para ir na sua casa aí, faz agora. Manda um WhatsApp aí, ou fala para alguém.
É sério, gente, tô falando sério, não tô brincando. Invade a casa dos pastores. Dá-lhe. Não esquece de levar churrasco, porque se a gente fizer churrasco pra todo mundo, não dá, né, mano? Ó. Invade. Vocês têm o endereço? Quer que eu passo? A gente passa aqui depois no telão o endereço de todos os pastores. E aí vocês vão lá. Buzina na frente da casa deles. Até eles abrirem a casa. Mas, gente, em nome de Jesus, cara, a gente precisa viver essa comunhão. Eu acho que Jesus está quebrando alguns protocolos nessa casa, nesse final de semana. E ele não quer um evangelho de cartilha. Um evangelho de pode e não pode. Ele não quer. Na boa, gente, eu não acho. Hoje de manhã eu brinquei com os bereanos, vou brincar de novo. Eu não acho nas escrituras Jesus com uma cartilha com os seus discípulos. Ô Pedrão, senta aí, eu vou te discipular agora. Ô Pedrão, às 14 na igreja, a gente faz o discipulado, pode ser? Não esquece sua apostila. Cara, tem um verso que fala isso? Não tem. Jesus gastou 3 anos e meio da vida dele intensamente, não tinha nem onde reclinar a cabeça, preparando 12 discípulos, ele viveu com eles. E quando os discípulos ainda dormiram num dia, ele ainda brigou. Pamela, fica de boa, base bíblica para você nunca mais dormir na vida. Cara, ele viveu intensamente com os 12 discípulos. Ele transferiu a cultura do reino de Deus, ele conseguiu traduzir o céu na terra para 12. Mas ele viveu 3 anos e meio com ele, dá trabalho, gente, fazer discípulo. E um ainda não deu certo. Se para Jesus um não deu certo, pensa nós, fazendo discípulos. Então é um envolvimento com a igreja. É gastar a vida em prol de alguém. É transferir a minha vida. Irmão, se você alugar uma casa e não pensar na igreja, você está pensando só para si. Se você comprar um carro pensando só em você, você é amante de você mesmo. Mas se você fizer tudo isso para a sua família em primeiro lugar e para a igreja, ok. Se você pensar só nos seus boletos, você está sendo amante de si mesmo. Jesus está fazendo uma coisa incrível que começou há 2000 anos atrás, chamada igreja. E dessa vez o seu nome bipou nessa escala. Sabe a escala que a gente tem para servir aqui, às vezes? Então, existe uma escala dessa há 2000 anos. Feita. E pasmem, o nosso nome estava lá. E um dia chegou a nossa vez de servir. E na nossa vez de servir, dar a nossa vida por isso, a gente fala, Jesus, não, mas eu tenho esse boleto aqui. Mas eu tenho essa preocupação aqui. Cara, eu estou tão ocupado aqui. E o nome fica bipando. Fica bipando. E daqui a pouco, Deus bipou outro nome. Porque eu amei mais a minha vida do que a igreja. Então vamos responder a isso. Vamos encher o nosso coração de compaixão, de amor pelas pessoas. Transbordar isso em hospitalidade, em serviço, em servir. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Então quando você vai botar a mesa para receber alguém, pensa, eu estou servindo um filho de Deus. Influeiro, quando você pensa em passar a mão onde não deve antes de casar, pensa que você está passando a mão na bunda da filha de Deus. Deus vai te pegar, está ferrado. A gente está hospedando anjos, ou filhos de Deus, ou alguém que está carente de um toque de Jesus. E a hora que ele sentar na sua mesa, a hora que você dá o seu pão, a hora que você partir a necessidade, que é o seu tempo, a hora que você entregar algo na mesa, porque você tem sacerdócio, porque você ora, porque você carrega Jesus, aquela pessoa vai ser impactada com aquela verdade, ela vai passar a crer, e amanhã ela faz parte dessa família, e ela continua fazendo isso, e isso é igreja. Não se trata de um culto de domingo à noite. Que aliás vai ter, a partir de domingo que vem, um culto só de manhã, né? Nessa hora todo mundo vai fazer, mas a gente vai fazer um culto só para todo mundo ficar mais perto e mais junto e viver essa comunhão, amém? E depois um ar-condicionado, graças a Deus. Quem quer um ar-condicionado na igreja? Tá precisando, gente, vamos lá. Então, dizima na igreja, né, gente? Chega com força aí, vamos lá, né? Agora amém. Aumentou, amém, aleluia. Seja fiel ao Senhor. Último ponto. Jesus pegou pesado com uma galera que tentou esconder a sua própria vida. Mateus 23, 27 fala assim,
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como um túmulo pintado de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos, ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai, é pesada essa. Mas o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que algumas pessoas tentam mostrar o que não são. Quando ele está referindo aqui os túmulos de branco, é mais ou menos a experiência que a gente tem quando a gente vai visitar uns irmãos assim. A gente chega e está tudo no lugar. A casa está perfeita, a luz está perfeita, a mesa posta maravilhosa, o guardanapo está dobradinho. Os filhos assim, parece comunidade Amish, sentado no sofá assim, com a gravatinha olhando para você. Paz, pastor, está tudo bem? E aí o marido e a mulher assim com um discurso combinadinho, tudo perfeitinho, cheirinho na casa. E tá tudo bem, eu acho que a nossa casa pode ser assim. Mas cara, é tão legal quando você chega na casa assim, e a criança, os 3 filhos, um já tá pendurado no lustre, na casa deles, né? Porque se fizer na sua não rola. O filho, e aí é falta de educação dos pais, né? Mas assim, dentro do habitat natural daquelas criaturas, naquela casa, aquele filho tá maluco e o marido já tá brigando com a mulher, ou a mulher tá brigando com o marido, que é mais comum, né? Não sei aqui, mas lá é mais comum as mulheres brigarem com os maridos. A gente é tudo comportado lá em Santa Catarina. Aqui também, ó, Jesus falou que sim. Então, aí a gente vê já o casal discutindo e deu alguma coisa errada e cai o negócio e quebra e faz aquela bagunça e daqui a pouco eu falei, cara, me parece que tem muito mais verdade nessa bagunça do que verdade nessa coisinha construída. É a impressão que eu tenho. E a gente vai cavando um pouquinho e é real. Nessa bagunça toda tem pecado. Nessa bagunça toda alguém já fala, cara, ele fez isso ontem, eu fiz isso ontem, não tá legal aqui, não tô orando direito, não tô fazendo, não tem nada certo, meu filho deu não sei o quê. Cara, mas onde tem essa verdade, onde tem vulnerabilidade, onde tem exposição de pecado, onde a gente mostra a morte, Jesus pode vir e mudar. Agora, onde está tudo pintadinho de branco, túmulo pintado de branco, mas com tudo escondido, Jesus não pode entrar. Ele não faz nada. Sabe onde isso se dá? Nas mesas. Se você procura um líder para te discipular, se você está no GC, não pinte sua casinha de branco. Não esconda quem você é. Fale a verdade, fale suas vulnerabilidades. Fala que está difícil. Fala que você precisa de ajuda. Grita por socorro. A igreja verdadeira vai te tocar. E Jesus entende de morte, gente. Quando ele entrou num túmulo, o que aconteceu? Ele não ficou lá muito tempo. Então quando Jesus se depara com coisas mortas, ele traz vida. Então expõe seu coração. Vive esse lugar de verdade. Amém? Você vai convidar alguém para ir na sua casa tomar banho de piscina? De mangueira? Olha que legal. Super legal, eu fiz isso muito quando eu era pequeno. Maravilhoso. Outro dia eu peguei a mangueira, a gente estava numa confraternização dos pastores, antes da conferência lá em Taubaté. Aí devia ter umas 10 crianças assim, correndo na areia lá, brincando. Tinha aquela mangueira grande assim, que vinha de poço com bomba. Eu olhei para a mangueira, olhei para as crianças, olhei para o dono do lugar. Falei, cara, posso? Ele, pode. Passamos uns 10 minutos molhando todas as crianças, foi maravilhoso. A filha do Filipinho, a Manu, né? Deu uma hora, molhou ela começou a chorar assim. Putz, cara, tinha um monte de menino, eu sou pai de menino, né? Eu não tenho muito senso ainda. A gente está tentando ter uma menina agora. Aí, à noite eu fui falar com a Manuzinha, falei, Manuzinha, perdoa o tio te molhou dela. Eu não estava bravo que você me molhou. Eu estava bravo com os meninos que não deixavam eu chegar perto. Falei, ainda bem. Mas amigos, é esse lugar, isso é ser igreja. Por que eu estou contando essas histórias? Porque essas histórias, nossa, não é um show, não é uma pregação. Não, é viver a igreja. É esse lugar de simplicidade. Lugar de verdade. Amém? Amém, amém? Amém, amém, amém de verdade? Fica de pé então. Queria orar por você.
Feche seus olhos. Senhor Jesus, na simplicidade, Pai, de quem você é, na simplicidade do que você fez com os seus 12 discípulos, por favor, nos ensine a ser essa igreja, Pai. Simples. Uma igreja que não precisa de protocolos e formalidades. Uma igreja que é uma família espiritual, Pai. Uma igreja que não precisa mostrar o que não é. Uma igreja que não precisa, Deus, pintar o túmulo de branco, pintar a casa de branco e mostrar a perfeição. Não, Jesus. Sua palavra fala que aqueles que sabem que são fracos são mais que bem-aventurados, são mais que felizes. Jesus, nós reconhecemos a nossa fraqueza e nós sabemos que nós não conseguimos viver isso. Não podemos ser isso sem você. Jesus, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Reconhecemos a imperfeição que somos. Na verdade, o pecado que somos. Mas nós também sabemos que você deu a sua vida para que a gente fosse transformado, Jesus. E nós temos sido. Então nos ensina a viver essa comunhão, Jesus, íntima, sem medo. Se alguém aqui tem medo de se expor, com algum medo de julgamento, Jesus, que nessa mesa não haja esse medo, que o Senhor leve embora esse medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus, traz pão e vinho para essa mesa, para esses relacionamentos aqui. Promove comunhão sobre essa galera, sobre essa igreja. Pai, que quando as pessoas olharem de fora para cá, eles vejam uma só voz, uma só mente, um só coração, um só desejo de se tornar parecido com você, Jesus. Pai, nós não merecíamos. Ainda ontem, Jesus, nós estávamos afundados nos nossos pecados, mas o Senhor teve tanta misericórdia e graça. O Senhor nos colocou para dentro da sua casa, nos chama de casa. E o Senhor nos presenteou com a igreja, que é o seu corpo, Deus. Por favor, que caia a realidade no coração de cada um que está aqui, do quão precioso é fazer parte de uma igreja, Jesus. A gente não está aqui de domingo a domingo num evento. A gente está aqui buscando você como uma família espiritual, Pai. E a gente quer fazer um compromisso, Pai, como Poema Mogi nessa noite com você. Abrir a nossa casa, o nosso carro, a nossa conta. Abrir o nosso casamento. Ser vulnerável. Pedir ajuda. Deus, nós queremos viver um nível mais profundo de igreja do que nós já vivemos até hoje. Jesus, nos abençoe para a gente ser muito generoso, como a família é. Uma família de sangue não nega um ao outro uma ajuda, uma necessidade. Uma família espiritual também não pode. Jesus, coloca no nosso coração um amor santo uns pelos outros, uma compaixão que vem do seu coração, a longanimidade. Por favor, Jesus, transforma as nossas mesas em mesas profundas de comunhão, de relacionamento, de vinho. E que nessas mesas, Pai, assim como os discípulos no caminho de Emaús tiveram os seus corações ardendo, nós queremos ter o nosso coração queimando e ardendo, apaixonado pelo Senhor e pela igreja. Jesus, nos lembre isso todos os dias, que não é sobre cartilhas e protocolos ou do que pode e não pode. Não é sobre isso. É sobre amar você sobre todas as coisas e sair amando as pessoas assim como o Senhor nos amou. É só sobre isso, Jesus. Alguém fez isso por cada um de nós aqui e nós queremos continuar fazendo isso porque nós fomos convocados pelo Senhor para ser igreja nesses dias, nesses últimos dias, onde o amor de muitos vai se esfriar, mas o nosso não.
onde os escândalos vão tomar conta de tantos lugares, mas aqui não, nas nossas vidas não, nas nossas mesas não, na nossa igreja não. E a gente vai se posicionar como igreja de Jesus para sarar um povo, para tocar um povo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que caia isso sobre essa igreja, sobre esses pastores aqui, todos eles, sobre cada líder de GC, sobre cada líder de ministério, sobre cada pessoa que congrega aqui, Jesus. Prepara uma família espiritual poderosa nessa cidade, Pai. Enquanto que a gente está preocupado em viver a comunhão, partir do pão e a doutrina, o Senhor vai acrescentando. Pai, foca os nossos olhos para onde tem que ser focado, para o lado de dentro. Foca os nossos olhos, Pai, para que a gente possa ser um. Foca os nossos olhos nisso, nesse trabalho que temos como igreja, para que o Senhor possa acrescentar cada vez mais aqui. Em nome de Jesus, Pai.